Olá, boa noite a todos. Boa noite, estamos aí em breve para começar mais uma live. Hoje nós vamos trazer um assunto de contabilidade, sempre nas nossas terças-feiras e quintas-feiras, sempre conversando com um profissional, um contador, um professor de contabilidade. Daqui a pouquinho a gente conversa com a professora e contadora Graziela Santos, de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto tributário, a gestão tributária na atualidade. Para vocês aí que estão seguindo o nosso Instagram, agradeço a cada dia mais, está volumando seguidores no nosso Seju. E vamos aí, muito em breve, logo agora, no finalzinho do mês que vem, já começar os nossos estudos com as nossas pós-graduações na área de... Então, estou chamando aqui a contadora Graziela Santos, está chegando conosco aqui para bater um papo. Ela aí, tudo bem, Graziela? Boa noite, tudo bem? Tudo Boa noite. jóia, obrigado aí. Te agradeço inicialmente por ter aceito esse convite, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a gestão tributária na atualidade, né? Tudo jóia por aí? Você consegue me enxergar bem, me ouve bem? Sim, tá tudo bem. Muito boa noite, muito obrigada aí pela oportunidade, né, que você e a Sejur está nos dando para falar um pouco sobre a área tributária, né, que não é tão fácil assim, mas a gente consegue, vamos falar um pouco sobre a gestão tributária, a gente conseguir descomplicar um pouco, né, esse aspecto. Muito obrigada, viu? Perfeito, legal. A gente está muito perto aí de uma reforma tributária, digamos assim, no sentido lato, né? Senão vai ser só um acréscimo de algum tributo ou algum imposto. Então, pessoal, para quem está seguindo a gente, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando. Vou trazer uma novidade hoje, diretamente agora. Nas próximas semanas, a gente vai estar com uma TV Sejur no YouTube, praticamente 12 ou até 18 horas direto de conteúdo contábil, economia, tudo agregado aí, dando conteúdo e ensinamento contínuo para os nossos queridos alunos, para os nossos queridos seguidores, tá? É uma novidade nossa, eu estou apresentando. E aproveitar esse 11 de agosto, dar um parabéns para quem advoga, para quem é da área do direito, hoje em dia lá dos advogados, né? Forte abraço para todos aí, meus amigos, nossos seguidores da área. Então, hoje a gente conversa com a professora Graziela Santos, ela é especialista em direito tributário, empresarial, possui a pós-graduação na gestão tributária e direito tributário, é fundadora do Fiscal na Real. Legal. Professora, Exatamente. fica à vontade, tá? E agradeço imensamente por ter aceito esse convite e de muitos convites aí que virão. Um abraço. Ah, muito obrigada. Pessoal, eu vou me apresentar um pouco. Então, eu sou Graziela Santos, eu sou fundadora do Movimento Fiscal na Real. Então, o que é o Fiscal na Real? Ele descomplica, né? Então, toda a área fiscal, então todos os dias eu posto conteúdo para vocês referente às operações fiscais do nosso dia a dia. E aí eu acabo fazendo com que haja uma mentoria aí, né? Então, a gente trabalha tanto no Telegram quanto no Instagram, gerando esse movimento da área tributária, porque sim, hoje a gente vai estar passando aí por uma reforma tributária, então, mas hoje a gente já passa por um perrengue, né? Quanto às normas tributárias, as obrigações acessórias que hoje a gente já tem, né? Dentro do nosso país. Então, eu faço isso diariamente. Então, muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão tributária, né? Especificamente. Então, primeiramente, a gente vai tratar o que ela é e depois a gente vai colocar alguns pontos, tá? Eu tinha colocado aqui, né, que eu fiz um conteúdo muito legal para a gente tratar aqui em live, para a gente não esquecer e também a gente conseguir pontuar todos os aspectos aqui para o pessoal, tá bom? Então, inicialmente, vamos tratar o que é a gestão tributária, né? A gestão tributária é um processo de gerenciamento dos aspectos tributários, né, de determinada empresa. Então, com ela, o que ela tem como finalidade? Ela tem a finalidade de adequar o seu planejamento tributário, visando, assim, controlar todas as operações que a empresa tem, né, referente aí aos tributos, aos impostos. Então, a gestão tributária, ela é praticamente o gestor da área efetuando aí um planejamento tributário dentro de uma compliance, dentro de uma empresa, né? Então, a gente hoje é um núcleo. Então, a gestão tributária, ela vem trazer aí alguns aspectos para que as empresas, elas consigam até mesmo diminuir a sua carga tributária.
Então, uma gestão tributária muito bem efetiva dentro da empresa, ela vai conseguir, assim, reduzir até mesmo a carga tributária da empresa. E um ponto de atenção que eu deixo para você que está entrando e não sabe o que é compliance, porque às vezes a gente ouve, né, falar sobre compliance. O que é compliance, né? Eu sempre pontuo aqui para os meus mentorados que a compliance, ela é um termo didático, né, que significa absolutamente em linha com normas, controles internos e externos. Então, a compliance, ela tem que seguir uma organização em termos didáticos, tanto das normas internas e externas. Então, a compliance, ela precisa ter um equilíbrio entre todas as normas. Tanto a que a gente tem, né? Existe a demanda de normas tributárias que hoje o nosso país ele tem, e também as normas internas dentro da empresa. Então, ela é um equilíbrio, né? Então, é um termo que a gente sempre escuta falar, só que a gente efetivamente não sabe o que é, né, em si. Mas ela é exatamente isso, ela controla todas as nuances, tanto de processos e procedimentos aí dentro da empresa. Então, a gente, como departamento fiscal, né, que eu sempre coloco aqui que o departamento fiscal ele deixou de ser o da retaguarda, hoje a gente é à frente do departamento fiscal, né, à frente da empresa, porque considerando todas as nuances que hoje a gente tem, quanto à classificação fiscal, né, quanto até mesmo, eu estou falando sobre regime tributário essa semana, a gente está à frente da empresa, porque talvez a gente, com uma classificação incorreta ou um regime tributário incorreto, pode fazer com que nosso cliente acabe efetuando um pagamento indevido ou até mesmo uma carga tributária elevada, né? Então, assim, o departamento fiscal hoje, ele deixou, é uma das coisas que eu luto por aqui, é que ele deixou de ser apenas a entrega de obrigações acessórias, apenas a emissão de documento fiscal, e a gente vai tratar um pouco sobre esses processos que a gente tem que mudar, eu acho que sempre internamente, né? Então, primeiro, o profissional precisa mudar o mindset, né? Mudar a perspectiva do departamento para que aí as empresas possam trazer novidades também, né? Porque às vezes a gente acredita que a empresa não está a ponto, né, de um planejamento tributário ou à frente de aceitar alguma inovação nossa, mas eu acho que, primeiramente, é mudar interno, né? O que eu faço? O departamento fiscal, na minha concepção, o que ele é? Né? Então, muitas das vezes a gente pode estar tratando aqui com pessoas que não são da área e os departamentos correlacionados, eles sempre vão considerar aquele departamento chato, que cobra, né? Que emite nota fiscal, que fala que vai entregar SPED, que eu preciso do SPED, libera aí. Vocês que estão na live podem colocar aí pra gente se vocês são do departamento fiscal ou não. Mas é um departamento que hoje, nas áreas correlacionadas, eles acabam não sabendo efetivamente a importância, né, de uma gestão tributária, de um planejamento tributário. Então, esse é o nosso objetivo com vocês, é trazer isso para vocês e fazer com que isso mude o aspecto geral, né, de tudo isso. Tá? Depois vocês pontuem para a gente se vocês são da área fiscal, né? Muito legal saber disso e saber se vocês estão com uma gestão tributária efetiva aí dentro da empresa de vocês, tá bom? Então, a gente vai tratar um pouco sobre esses aspectos e habilidades que o profissional, eu acredito que precisa melhorar, mas isso a gente vai tratar ao longo da live, tá bom, pessoal? Tá tudo bem, Renan? Tá tudo entendendo certinho? Tudo jóia, tudo interessante. Pessoal que tiver alguma dúvida também vai mandando para nós aqui e a gente vai repassando aí a professora, tá bom? E obrigado a todos aí que estão dispondo do tempo para nos ouvir e aprender um pouco sobre gestão tributária, principalmente quem tem um bom negócio ou é acadêmico, né? Exatamente. É uma área muito importante, né? Porque a gente acaba sendo a geração do lucro da empresa também, né? Por isso que a gente precisa verificar. A gente não pode considerar apenas um departamento que gera as obrigações, né? Mas a gente está ligado literalmente com o lucro da empresa, visto que a gente entra aí na parte de classificações, de regimes tributários, então a gente deixou de ser retaguarda há muito tempo, viu, pessoal? Então, na questão da gestão tributária, ela tem a parte de gastos, né? Ela tem a diminuição de gastos de tributos. Então, se os lançamentos fiscais e o controle fiscal contábil foram realizados de forma segura e constante, então, se você estiver seguro e constante aí do seu coerente os seus lançamentos fiscais, isso, o gestor da empresa poderá entender aí quanto é o lucro da empresa. Então, se você que é da área do departamento fiscal, e você se considera aí um não fazedor, né? Às vezes a gente se considera assim, mas não, porque você efetuando o lançamento coerente, né, constante, você vai fazer com que o seu gestor, por exemplo, caso você não seja um gestor,
ele consiga ver claramente o lucro da empresa. E esse lucro da empresa vai fazer com que a empresa consiga uma redução de carga tributária também. Então, além do planejamento tributário, a questão da gestão tributária hoje, ela visa literalmente isso. Se a gente hoje efetuar lançamentos coerentes, a verificação sempre do contábil versus fiscais, o gestor ele poderá entender quanto ao lucro da empresa e isso vai trazer melhoria, né? Então, vai trazer melhoria ao seu cliente, ao contribuinte. E é possível, pessoal, diminuir os encargos tributários de forma totalmente legal. E isso se chama elisão fiscal. Então, não vai além, não parte da parte só de sonegar, né? Porque muitas das vezes os nossos contribuintes, os nossos clientes, eles acabam falando, eu quero pagar menos, né? Eles só pensam nisso. Mas, hoje, é possível, sim, a gente diminuir encargos tributários de forma totalmente legal. Tá? Então, totalmente aí chamada aí a elisão fiscal, não a evasão fiscal na parte de sonegação. Então, isso é muito importante frisar isso para vocês, porque vocês precisam repassar isso também ao seu cliente. Porque às vezes a gente considera que não, o cliente ele sempre fala, eu quero pagar menos, eu só quero pagar menos, né? Mas hoje no nosso país, independente da gente ter tantas normas, né, tantas normas complexas, tantas obrigações acessórias complexas, hoje no Brasil a gente consegue sim tratar os encargos tributários e a diminuição dessa redução, reduzindo aí os seus encargos tributários. A gente tem produto monofásico, a gente precisa fazer a classificação correta dos nossos produtos. Eu sempre falo aqui para o pessoal que trabalha no departamento fiscal, que não trabalha em escritório contábil, que vá no chão da fábrica para entender efetivamente o processo, né? O processo produtivo daquele item, porque talvez você só esteja fazendo a classificação fiscal mediante aquilo que foi repassado a você, né? Mas uma vida feliz e constante, né? Que é o departamento fiscal, eu sempre falo que é um sonho idealizado, é que exista um departamento que faça a classificação fiscal dos itens. Mas, como é um sonho, pessoal, muitas das empresas não têm esse departamento e é o departamento fiscal que fica responsável. E isso também é a questão da gestão tributária de vocês. Então, você que tem a oportunidade de ir conhecer o negócio, ir no chão da fábrica, efetivamente, conhecer o produto, conhecer o processo produtivo, para vocês fazerem uma classificação coerente, vai fazer com que vocês reduzam a carga tributária. Porque, por exemplo, ontem a gente estava em aula falando sobre IPI. O IPI é exatamente isso. Se você não classifica ele de forma certa, o IPI vai ser classificado lá pela tabela TIP de modo errado. Então, olha a responsabilidade que o departamento ele tem. Né? Então, o sonho de consumo era um departamento apenas para isso, né? Porque é um trabalho difícil, porque talvez a gente não sabe, por exemplo, o que foi formado aí a caneta inteira, né? Mas a gente não sabe o que a matéria-prima que foi envolvida. Mas se a gente tiver aí a questão de querer saber, né? De descer no chão da fábrica, conhecer, falar com os departamentos correlacionados, que também isso, a gestão tributária também trabalha isso, a questão da gestão de pessoas, né, a questão de gestão de departamentos correlacionados, então eu sempre friso isso para vocês aqui, tenha um relacionamento interpessoal quanto todas as áreas possíveis, porque isso vai fazer com que você faça uma gestão tributária e um planejamento tributário eficaz para o seu cliente também, porque você vai acabar, quanto a essa classificação fiscal, por exemplo, conhecendo sobre o produto. Graças, trabalho no escritório contábil, não consigo descer no chão da fábrica. Contato diretamente por telefone com as empresas, com os departamentos correlacionados, né? Porque aí a gente consegue entender efetivamente do que foi formada aquela caneta, por exemplo, né? Então, considerar, pessoal, que a gente é o cérebro pensante e a gente deixou de ser retaguarda. A gente é à frente da empresa, né? Então, a gestão tributária também envolve isso. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que o contribuinte ele está passando por dificuldades, né? Então, até mesmo as empresas do Simples Nacional precisa ter essa questão de planejamento tributário, uma gestão tributária específica. Claro que o ticket médio deles vai ser inferior, mas você consegue, né? Consegue contribuir com o seu conhecimento para eles, porque você pensando aí quanto a encargos, por exemplo, não sei se vocês trabalham aí com Simples Nacional, existem produtos monofásicos. Talvez o seu cliente nem esteja te passando a classificação coerente, né? Então, você está gerando DAS lá mensalmente
e não está fazendo a redução dos produtos monofásicos deles. Então, é um ponto de atenção que eu deixo aqui para vocês que trabalham com o Simples Nacional. Levem essa questão, né? Você que trabalha em escritório contábil, leve a questão da gestão tributária, o planejamento tributário, bem à frente da empresa, né? Vocês estão entendendo? Coloca aí um joinha, vocês trabalham com Simples Nacional. Vamos lá, pessoal, manda pergunta aí. E principalmente, Graziela, não só pelo fato da gestão atual, mas uma gestão muito próxima, né? Muito vicinal entre quem está à frente da empresa e quem está à frente da contabilidade, né? Porque diversas teses em repercussão geral têm sido ganhas, né? Grande volume aí. A mais famosa, que foi a questão do ICMS na base de cálculo, né? Questão de luz, e agora uma recente, coisa de 3, 4 meses, que resolveram também pleitear os créditos relativos ao ICMS na base do ISS, né? Então, é muito importante a relação do empresário, de quem está como colaborador à frente dessa gestão de notas, né, com o pessoal da contabilidade, porque é crédito que a pessoa tem, o contribuinte, empresário, de qualquer natureza tem, e se ele não tiver uma comunicação muito, muito fina, muito tênue ali com o contador, acaba daqui a pouco perdendo, né, bons créditos que voltariam para a empresa. Exatamente. E boas oportunidades também, né? Porque talvez a falta da comunicação, né, para mim, assim, é o primordial. Tanto no departamento dentro da empresa, mas também com o seu cliente, né? Talvez o seu cliente nem sabe o que é, por exemplo, uma exclusão de CMS. Eles nem sabem dessa parte de pedidos de recuperação de crédito, né? Então, assim, a falta de comunicação e a falta de levar a oportunidade, eu também acho que é de extrema relevância e que você, como profissional, vai fazer, você levar isso, vai fazer uma diferença totalmente para o seu cliente, ainda mais tratando do momento que a gente está vivendo, né? Porque vocês pensam assim, contribuinte, eles não querem efetuar um pagamento de imposto alto. Isso é taxativo, né? Quando eles procuram um contador, eles já falam, não quero pagar muito, né? Então eles já vêm com esse papo. Só que como a gente falou, existe aí sim oportunidades para que a gente consiga reduzir esses encargos. E mediante essa pandemia que a gente está vivendo hoje, você levar essa condição de uma recuperação de crédito, de você pensar como um planejamento tributário para o seu cliente, vai fazer total diferença para eles hoje. Porque até tratando sobre a recuperação de crédito no Simples Nacional, é rápido a recuperação, pessoal. Então, procurem saber, né, se o seu cliente está repassando efetivamente, tendo uma comunicação clara com vocês e se o processo está amarrado nessa questão. Porque talvez nem você e nem o seu cliente sabe que existe uma oportunidade, né, por falta de comunicação. Então, fazer um mapeamento é de suma importância, viu? E também considerando alguns aspectos, vocês aí que estão com papel e caneta, aí eu vou trazer alguns requisitos de você ser um gestor, de você estar à frente de ser um profissional de extrema relevância e sem dúvida, as empresas estão buscando o profissional dessa maneira, com essas habilidades. Porque, como eu sempre digo para vocês, as habilidades, sim, eu acredito que as habilidades técnicas devem existir, só que as habilidades interpessoais vai fazer com que vocês consigam novas oportunidades. Como essa, por exemplo. Não adianta a gente saber o técnico do produto monofásico do meu Simples Nacional, só que a gente não conseguir ter um relacionamento, a gente não conseguir ter uma habilidade para repassar isso para o seu cliente, tá? Então, por exemplo, os pré-requisitos para você ser um gestor e você conseguir levar isso à frente. Conhecimentos em contabilidade. Por quê? Isso dá o resultado final sempre na sua contabilidade. Então, mesmo que você seja da área fiscal, você deve ter conhecimentos, pelo menos básicos, da contabilidade. Tá? Então, por quê? Porque a contabilidade é o que leva tudo. E eu sempre pontuo aqui que o nosso fechamento fiscal tem que estar amarrado com a contabilidade. Porque é ela que vai trazer o resultado final para a sua empresa. Tá? Independente mesmo se ser um regime tributário lucro real ou lucro presumido. Porque muitas das pessoas consideram o lucro real, não, vamos fechar rápido o lucro real, né? Mas e as demais, né? As demais também precisam trazer a parte do conhecimento da contabilidade e ser feita de modo coerente também, juntamente com o departamento fiscal. Então, conhecimentos em contabilidade, conhecimento em análise da legislação tributária,
Pessoal, considerar apto a leitura da legislação tributária. Por quê? Hoje a gente está vivendo aí uma pré-reforma tributária, né? Então, você já está sabendo disso? Será que seu cliente já solicitou ou ele está ouvindo e você ainda não repassou essa questão de um planejamento tributário quanto a isso? Porque às vezes ele só está ouvindo e a gente não está fazendo essa gestão tributária. E se acontecer? Né? E se efetivamente essa reforma tributária acontecer? Qual vai ser o impacto direto no seu cliente? Então, isso também envolve a gestão tributária. E também juntamente com o planejamento tributário aqui. Até a Jaqueline Anastácio está na live, ela é especialista nessa parte de recuperação de crédito e é de suma importância, pessoal, vocês terem esse conhecimento, viu? Pode falar. Deixa eu te perguntar, diante aí de uma pré-reforma, para o empresário que ele precisava fazer uma revisão, seria melhor ele fazer uma revisão antes de passar no Congresso essa reforma ou com o advento da reforma? Sim, eu acredito que uma gestão e um planejamento tributário antes vai ser melhor. Por quê? Você vai conseguir já verificar o que vai ser de impacto, né? Porque visto que a reforma tributária vai trazer um impacto gigante quanto ao crédito, por exemplo, então eu acredito que sim, o profissional precisa levar isso antes. Eu sei que, assim, na minha concepção, Renan, vai ter muitas alterações ainda, mediante a reforma tributária, né? Porque a gente já estava com uma reforma tributária aí há anos para ser lançada. Mas, como eles já lançaram algumas coisas relacionadas, eles estão sendo um pouco mais claros quanto todas essas movimentações, eu acredito que vai vir, mas vai vir vai ter aí algumas mudanças, visto que a gente tem muitas empresas no regime tributário, por exemplo, do lucro real, que sem dúvidas, de grande porte do nosso país, que sem dúvida, se for atingida, eles vão atrás sobre o que vai acontecer com eles, né? Então, eu não acho que vai ser tão rápido assim, mas você como profissional, você que trabalha na frente da empresa, que trata o planejamento tributário e a gestão tributária específica, precisa ser feito isso antes. Eles já lançaram alguns materiais, né, para que o profissional ele consiga fazer. Eu acho que até mesmo o professor Kleber, ele esteve aqui em live com você falando sobre isso, né, sobre o planejamento tributário e a reforma, o impacto. Pode falar, Ivan. Não, sim. De forma clara, eu acho que não está sendo, não, porque assim, existe uma perspectiva muito evidente do governo e realmente tapar os buracos, as lacunas financeiras, sobrecarregando o contribuinte, né? Tanto é que eu estava conversando essa semana numa live com o professor Fábio Grilo, lá da UFPR, a gente conversava bastante sobre isso, porque se fala assim, em etapas de uma reforma, mas não se consulta as classes. Por exemplo, se perguntares aí, alguém do Conselho de Contabilidade foi consultado? Não foi. Então, assim, quem foi consultado realmente? Os bancos. Os bancários são os primeiros a ser consultados, né? Tanto é que me parece que o percentual deles não vai chegar nem a 4,5, em detrimento à grande massa física que vai saltar aí perto da casa dos 12%. A gente está falando questão do CBS aí, que é o que está mais em foco, né? Mas realmente a parte tributária é a mais sensível. Você conversa com economista, com contador, com advogado, o pessoal sempre, principalmente, preocupa com a questão de trabalho, né, de gerar postos, mas uma reforma que tem uma pretensão de flexibilizar a questão da folha de pagamento, como ele sempre fala, é uma estratégia extremamente gravosa, né, porque vai onerar muito mais e todo mundo sabe que o que mais incomoda qualquer tipo de empresário não é questão de folha salarial, né? É aquilo que você paga e não tem de volta, né? Porque na parte tributária é muito forte em alguns impostos, né? Que tem a classificação de retributividade, mas de forma geral onera muito o cidadão, né? Que continua pagando coisas básicas aí sem retorno. É verdade. Assim, eles estão um pouco tratando sobre a reforma tributária que a gente tinha, né? Que não
que não foi à frente, eu acredito que hoje, quando eu falo sobre clareza, é que eles estão trazendo mais ferramentas para a gente se consultar, né? Mas, sem dúvida, eles não pontuaram a classe tributária, a classe contábil, e muito menos as empresas. Sem dúvida, os bancos entram, né? E por isso que eu acho que eu não acredito que vá ser tão rápido essa mudança, mas a gente, como profissional da área, a gente precisa estar atento, a gente precisa levar essa parte para o nosso cliente, porque vai bater, vai doer, em algum momento vai doer, né, no aspecto financeiro e no fluxo de caixa. Eu acho que até a gente recebeu uma pergunta aqui, a Jaque colocou, né, que sim, principalmente nesse momento de pandemia, a recuperação é muito importante, pois as empresas precisam desse ativo para fluxo de caixa. Exatamente. Eu acredito que a gente, como profissional, trazer esses aspectos e já se antecipar a fazer realmente uma planilha, né, que seja para você comparar o que hoje o seu cliente está fazendo, sendo pago, sendo onerado, né, mediante a todos os nossos impostos, e a classificação aí dessa nova CBS, né? Então a gente precisa levar isso antes mesmo de qualquer mudança, antes mesmo deles martelarem aí a questão da CBS, pessoal. O Henrique também, ó, o Henrique está aqui, ele falou, exato, não temos a maior carga tributária se comparado com os outros países, porém, somente o pior, ou um dos piores em retornar o valor desses, exatamente. É muito difícil a gente retornar isso, né? Então a gente não realmente a gente não é considerado um dos países que tem a carga tributária elevada. A gente tem uma carga elevada, só que existem outros países que também têm, né? Mas a gente não retorna isso, né? Então, isso que é pesado, isso que é doído pro contribuinte, né? Para nossa empresa. E a gente precisa entrar com liminar para a gente reaver aquele imposto devido, né? É importante a gente comentar também aqui alguns aspectos doutrinários para quem está nos vendo, para quem principalmente não é da parte de nem jurídica nem contábil, que no Brasil o pessoal funciona assim. A taxa, por exemplo, ela tem essa característica de retributividade. Por isso que você tem o serviço ali, pronta entrega, coleta de lixo, etc. Mas os demais não têm. Só que a gente precisa sair e quebrar esse paradigma de livros e colocar na realidade, né? Na arquitetura, na forminha ali do que é o Brasil, né? O Brasil precisa de retorno, né? Onde se viu coloca-se o conceito de capacidade tributária e se aplica assim com toda a força uma pessoa que ganha R$ 1.900 para pagar imposto de renda. São coisas assim que não fazem sentido. Então, o bom a gente conversar, buscar um bate-papo com quem é da economia, do direito, que a gente vai fazendo congruências dos assuntos e ver que o grande vilão ainda é o Estado, né? O Estado ainda é aquele vilão de pesquisar a capacidade de contribuir, de arrecadar. Ele cria mesmo para se arrecadar, né? E não há essa entrega. Então, por isso que a gente conversa com outros profissionais também, Graziela, e contigo a gente vai pegar a sua opinião daqui a pouco, de deixar de forma muito clara isso. Porque nós tivemos há pouco tempo a reforma da Previdência que também foi passada, entre aspas, goela abaixo, né? Forçou, passou. Então, há aquela discussão ainda de que esse ano não pode. Para quem não sabe, pessoal, não pode se criar nenhuma reforma e aplicar no próprio ano. Né? Tem alguns princípios aí, né, que tem que obedecer, pelo menos, né, ainda respeitaram isso. Mas fica uma questão, se o problema é desonerar a folha de salário, nós temos um imposto muito interessante, o IGF, Imposto sobre Grande Fortuna, que ninguém comenta, né? Eu acho interessante por que os grandes fortunados, né, não seriam realmente o viés, o alvo de uma reforma. Que acho que aquilo ali seria uma boa válvula aí de solução para o momento de crise que a gente tem. O que você pensa sobre isso aí, Graziela? Sim, exatamente. Eu acho que, assim, alterar de maneira alguma, eles não podem alterar
de uma hora para outra tudo isso. Então, eles estão pontuando que eles estão pensando dessa maneira, mas existe aí um tempo, a gente não vai acontecer agora, porque o que aconteceu? Quando eles disponibilizaram essa reforma tributária, que era o CBS, todo mundo ficou aflito, né? Todo mundo saiu. A gente tem uns grupos aqui no Telegram, no WhatsApp, todo mundo ficou apavorado quanto a tudo isso. Mas fiquem tranquilos que eles não podem, de uma hora para outra, alterar esse tipo de tributação. E falando sobre o goela abaixo, infelizmente a gente vive isso, como você bem pontuou, a gente engoliu a questão da desoneração na folha, a gente engoliu a reforma previdenciária, a gente engoliu o E-Social que saiu e não saiu, né? Que até hoje, um tempo atrás, eles estavam falando até para fechar o E-Social, né? Então, imagine só, a gente se prepara, o profissional da área se prepara para aquela demanda e aí, do nada, eles tiram do ar, por exemplo, né? Então, infelizmente, a gente passa por esses tipos de situações. O Brasil, pessoal, eles até na parte que vocês podem consultar, que a gente tem alteração diária de normas, assim, de 140 para cima. Com essa pandemia, teve ainda mais, né? Então, assim, a gente dormia falando que um imposto vai vencer em tal dia. 5 horas da manhã, Diário Oficial, prorrogando. A nossa, a nossa CF, né, foi prorrogada quase na mesma semana. Então, assim, estar atento a essas legislações tributárias é de suma importância. E, infelizmente, hoje, a gente, como profissional da área tributária, ou até mesmo o pessoal da área da parte previdenciária, a gente sofre nessa questão. Porque a gente tem que estar antenado a eles e a gente tem que, muitas das vezes, engolir a seco essas operações, essas demandas deles, né? Uma das questões, como bem pontuado, foi a reforma previdenciária, né? Então, a gente acabou engolindo e eles não se posicionaram mais como. E aí, as grandes empresas começaram a reclamar quanto a esse E-Social. O pessoal que não é da área, o E-Social é uma obrigação acessória que o departamento pessoal envia referente a todas as informações do profissional, do trabalhador, tá? Então, eles enviam essas informações para o governo e para que eles consigam aí também fazer a parte da arrecadação do imposto, tá? Previdenciário. Então, você que não é da área, é exatamente isso. Então, eles fizeram a reforma previdenciária, fizeram a gente fazer engolir toda essa situação e, mais uma vez, eles criaram mais uma obrigação acessória, né? Para toda essa gestão tributária que acontece. Então, a gente tem mais de 180 obrigações acessórias, isso falando Estado. Município, pessoal, em município, a gente tem 5.570 municípios. Depois vocês podem ir lá consultar no IBGE, você consegue consultar. E no município, pessoal, não é uma legislação específica. Então, cada legislação municipal pode haver uma obrigação acessória do município. Então, falando sobre obrigações acessórias, a gente tem milhares, né? Então, imagine só a gente tendo que estar atentos a todas essas mudanças. E nesse momento que a gente está em pandemia, que eles também começaram a fazer todas as tratativas, todas as alterações por meio de portarias, instruções normativas, então esse é um ponto de atenção que a gente deixa aqui para vocês, né? E isso também envolve a gestão tributária. Como a gente colocou lá o ponto de atenção, que a gente precisa ter o conhecimento contábil, eu não estou dizendo para você que não é da área contábil, que você precisa saber fazer um balanço, né? Fazer um DRE. Só que a gente precisa, até mesmo como cidadão, saber efetivamente o que gera tal imposto, o que é o imposto, né? Porque eu acho que a economia até ia ser melhor se nós, como brasileiros, a gente soubesse até mesmo da parte governamental. Quem foi que fez, por exemplo, o benefício que a gente está recebendo aí, os R$ 600, né, emergencial? É o Estado ou foi federal, né? Então, eu acredito que essa questão de conhecimento, tanto governamental quanto a parte de impostos, você não precisa ser um especialista na área, mas eu acho que como brasileiros, vocês precisam buscar, vocês que não são da área fiscal, e deve ter pessoas aqui também da área fiscal, vocês pontuam aí, pessoal, a ideia que vocês têm quanto a isso, mas eu acredito isso, que se você buscar, pelo menos, saber sobre essas questões, você já vai fazer a diferença total quanto à economia também do país, viu?
Claro, eu acho interessante fazer live porque assim a gente provoca um pensamento crítico nas pessoas, né? A gente traz um pouco que a gente estuda, um pouco que a gente sabe e vai conversando, mas o principal não precisa dos seres aí um especialista, né? Um contador, um advogado, enfim, tu tem que ser um mínimo crítico para saber a origem e onde quer chegar, né? Porque você falou agora desse auxílio emergencial, e eu vou voltar no assunto da reforma. A reforma está vindo como um subterfúgio do problema do corona, e não é. Tanto é que a própria Constituição só autoriza criar alguns tributos em situação de calamidade, né? Então, assim, tem um tributo lá que só pode nessa circunstância. Então, nós não estamos numa situação de calamidade a ponto de passar por uma reforma. É um assunto que nós conversamos com economistas, com contadores e o pessoal do direito. O pessoal fala, isso é muito interessante, porque será que quem deve fiscalizar, que é o Supremo, vai deixar passar isso aí? Porque é uma questão de grandes valores e um grande prejuízo. Se tu já tem problema financeiro, você vai sobrecarregar mais ainda, né? Aí fica aquela questão, olha, eu te dou um determinado valor e você aceita e literalmente é, é, aceita o que eu estou te dando de 600, 1.200, enquanto eu vou passando, entre aspas, a tal da boiada, né? Então, a história da boiada não é só pejorativa, faz muito sentido a gente pensar nisso aí. E a gente tem que realmente abrir os olhos das pessoas, né? Porque esses 4 anos têm mudado muito e a gente sempre volta a falar na questão do voto e é muito interessante a gente ficar atento nisso, porque depois que passar, infelizmente, para revogar, a Vai gente ser tem difícil. histórico que não tem sido nada bom, né? É verdade. A Joyce, ela também esteve aqui com você falando do demonstrativo contábil, ela colocou que na atualidade temos que ser estudantes constantes. Muito de que lutamos para aprender durante o ano que muda a qualquer momento, é verdade, né? Então a gente se prepara tanto, né, para algum tipo de reforma e no fim eles não dão sequência, por exemplo, né? Então, realmente, a gente que trabalha na frente da empresa, não só o departamento fiscal, mas o departamento contábil, o departamento, o pessoal também, eles sofrem dessa questão, né, de incidências de mudanças diárias. Então, a gente precisa ser estudantes, né? Então, até pontuei para vocês que falam, Grazi, eu quero estar aí na área tributária. Mas eu não gosto de ler, né? Eu gosto de fazer contas. Na área tributária, diferente do contábil, você vai precisar gostar dos dois, viu? Você vai ter gostado tanto da área contábil, né, de contas, porque a gente também faz esse tipo de cálculos, mas a gente também, ainda mais nesse momento, a gente precisa estar atento a todas essas mudanças. E um ponto de atenção que eu deixo aqui para vocês é que as falhas de processos, pessoal, eu até coloquei, fiz uma pesquisa na Receita Federal, as falhas no processo de gestão, em 2018 agora, foi emitidas mais de 26 mil intimações para as empresas de todo o país, informando inconsistências de dados apresentados. Então, isso também refere-se a uma má gestão tributária, viu, pessoal? Então, considerem essas informações que a gente está colocando aqui na live. Claro que a gente não consegue pontuar todos os aspectos, mas a gente, como frente, né, e até mesmo as 16 pessoas que estão aqui, já são um diferencial, né, porque parou para ouvir um pouco sobre isso, é de suma importância. Essas intimações que estão ocorrendo é por conta de inconsistências. E não é, pessoal, não pense que, mas aí eu sofri uma intimação e foi por falta de capacidade profissional. Mas considere que a gente tem esse absurdo de normas tributárias, esse absurdo de obrigações acessórias, e que talvez a gente não se pontuou mediante a isso. E por isso que a gestão tributária e um planejamento tributário eficaz vai fazer com que essas intimações diminuam, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês, que a gestão tributária vinculada a um planejamento tributário, independente do ramo, ser um lucro real ou um simples nacional, precisa ser feito, tá? Então, e ter o conhecimento aplicado, porque o fisco ele não quer saber se o contribuinte ele agiu por má fé, se teve má intenção ou não.
tá? Então, eles vão pontuar. Hoje, nossas obrigações acessórias são eletrônicas. Então, tudo que é emitido, nota fiscal eletrônica, conhecimento fiscal eletrônico, o BPE, que também entrou em 2019, bilhete eletrônico de passagem. O que que eles estão fazendo? Estão fazendo com que a prática de fiscalização aconteça mais rápido. Então, não adianta a gente achar que a gente, ou até mesmo passar isso para o cliente, né, para o contribuinte, que tá tudo bem a gente não mandar aquela nota, ou a gente não escriturar aquele documento. Hoje, o fiscal não bate mais na porta, né? Então, eles já consideram tudo em planilha, então eles vão validar todas as obrigações acessórias versus todos os documentos emitidos. Então, a prática da gestão tributária na atualidade hoje precisa ser vista, independente do ramo, porque às vezes a gente acha que, falando sobre o Simples Nacional, que eles não são notificados. Sim, pessoal, eles são notificados. O MEI é notificado até mesmo por faturamento, né? Então, na hora que você classifica lá o faturamento dele incorreto, é na hora que ele é notificado, ó, retroage e faz o pagamento do valor, né, que repassou. Então, hoje o fisco, né, a Receita Federal e tudo, eles estão afunilando o processo. Então, por isso que a gestão tributária precisa ser eficaz. Então, a governança corporativa, né, que é a parte estratégia do negócio, as ações e estratégias precisam andar diretamente com a gente, com o departamento fiscal. Então, porque a gente precisa, além de tudo isso que a gente falou aqui na live, fazer uma coordenação de pessoas, controlar aí os processos, né, da empresa, revisar processos e procedimentos, como a gente disse lá no início. Compliance é exatamente isso, né? Então, é a gente controlar tanto os processos internos e externos. E isso vai de frente com uma governança tributária e a gestão tributária eficaz do seu cliente. Quer pontuar alguma coisa, Renan? Não, não, pode continuar. Perfeito. Nós vamos por um probleminha de rinite, mas pode continuar, tranquilo. Tudo bem. Então, pessoal, a gestão tributária, ela deve ser um braço forte, na governança corporativa, né? Porque ela tem que trazer ações preventivas. Há um tempo eu coloquei até um post no meu Instagram falando sobre essas ações preventivas que um bom gestor, ou até mesmo um analista, um assistente, como eu sempre coloco aqui para vocês. Não adianta a gente ter só o cargo, né? Eu acho que as práticas e ações preventivas e estratégias começam até mesmo de um auxiliar. Então, a gente trazer essa parte de ações preventivas, de verificar as mitigações de erros, os gaps que estão ocorrendo dentro da operação, vai trazer muita clareza ao seu gestor, quanto também a trazer as informações claras sobre a lucratividade no seu cliente. Então, por exemplo, conhecimento prévio de mentalidade fiscalizadora. Sempre pensar como o fisco iria pensar mediante aquela operação. É um ponto de atenção, né? Então, às vezes a gente, mas eu recebi um documento e eu assinei o canhoto, mas eu não consegui fazer a devolução. Como que o fisco olharia esse tipo de operação? Sempre pensem dessa maneira, né? Então, a ação e estratégia nesse sentido é de que, além do gestor tributário, até mesmo o auxiliar da área, o recebimento, olhar como o fisco pensaria mediante essa operação. Eu acho que esse é um ponto de atenção para vocês. O mapeamento de operações, mapeamento de processos. Eu acho que até o Bruno Ferreira está aqui. A gente falou um pouco também sobre processos e procedimentos para vocês, que é de suma importância, né? E saber separar o que é um processo e o que é um procedimento, né? Então, o processo é muito mais você elaborar, o procedimento é o papel em si, né? Então, a gente precisa mapear todas as operações da empresa. Como eu disse para vocês aqui, um dos aspectos é efetivamente a gente verificar se as nossas classificações estão corretas, estão coerentes. Se necessário, vão até o chão da fábrica para verificar se efetivamente está sendo feito de maneira coerente todas as classificações. A comunicação, né, como a gente também tratou, quanto ao seu cliente, caso você seja do escritório contábil. Elaboração de checklists das rotinas também é de suma importância numa gestão tributária. Elaboração de guia prático e também de divulgação. Não adianta a gente só fazer a elaboração do guia prático, né, do procedimento, não repassá-lo. Então, divulgá-lo, o guia prático, para os departamentos correlacionados, porque, como a gente pontuou aí para vocês, os departamentos correlacionados eles não vão saber de todas as rotinas fiscais, e tá tudo bem, né, porque cada um sabe da sua rotina, mas a gente precisa criar esse hábito de que
A gente não é só a questão de escrituração de documento, a gente não é só aquela parte que envia o SPED, né? Então, a gente precisa criar esses pré-treinamentos, esses guias práticos para os nossos departamentos correlacionados. Porque isso vai fazer com que a mitigação de risco aconteça. Então, você vai verificar os gaps dentro da sua empresa e aí, com os treinamentos e as guias práticas, você vai fazer com que aqueles gaps sejam diminuídos. Então, busquem sempre a mitigação dos riscos dentro da sua empresa. Então, a gestão tributária, como eu disse, começa desde o auxiliar, desde aquele cara que ele recebe o documento fiscal, até mesmo um gestor. Né? Então, você pensando nessa cadeia, se você é um auxiliar, o seu resultado aqui vai interferir na lucratividade da empresa. Né? Então, deixar de pensar que a gente não é só o retaguarda, né? A gente é a frente da empresa, vai ser de suma importância para qualquer decisão empresarial do cliente, né? Do seu contribuinte. A análise também sistemática das operações atípicas. Às vezes a gente não considera aquelas operações específicas do nosso cliente, mas pode ser que ali tenha também uma característica, uma estratégia, até mesmo de redução de carga, como a gente colocou aqui os produtos monofásicos, é um exemplo disso. E também utilizar aí a auditoria interna esporádica. O que é isso? Você que é gestor, por exemplo, você pode fazer uma técnica de amostragem. Então, por exemplo, né, a gente tem um departamento fiscal e você, como gestor, você não consegue fazer refazer, né, todo o processo. Imagine, você numa empresa, todos os colaboradores abaixo, né, fazendo todas as obrigações acessórias, eu sempre considero a auditoria esporádica. Então, considere uma técnica de amostragem. Verifica, por exemplo, se você tem 10 clientes, pega 2 clientes a cada 2 meses, a cada 3 meses, pega aquele registro do SPED, por exemplo, né? Então, vamos verificar aquele registro. No próximo mês, vamos verificar o outro registro. O que eu pontuo para vocês? Que caso você, nesse primeiro momento de auditoria, já veja que está incorreto alguma operação, fiz dois clientes, Grazi, verifiquei que aquele processo atípico está incorreto. Nos 2 clientes, o que você tem que fazer? Abre todo mundo, tá? Então, porque se dentro de 2 a 3, por exemplo, já está incorreto, você vai ter que parar e rever todo o processo. Então, fazer auditoria interna esporádica com técnica de amostragem vai fazer com que você consiga, como gestor ou como um analista sênior, por exemplo, verificar alguma irregularidade aí quanto às classificações fiscais, alguma irregularidade quanto a alguma tratativa da área tributária. Então, elaborem auditoria esporádica dentro do departamento fiscal. A Grazi colocou, uma charaminha colocou, Grazi, deixa a live salva. Acho que eles vão deixar, né? Vou salvar aqui no final, sim. Pode deixar. Graziela, nosso tempo está acabando, né? Vou te agradecer aí pelo baita conteúdo que você deixou para nós, realmente extremamente importante para o enfrentamento que todo o sistema corporativo vem passando e as pessoas também vêm passando, mas hoje um pouco mais pertinente à questão das empresas, né? Por causa da gestão tributária. Pessoal, fica o nosso convite também. Mês que vem a gente já está iniciando as nossas 4 turmas de pós-graduações da área contábil. Tá? Nós estamos com contabilidade, perícia, auditoria, planejamento tributário, finanças e contabilidade e a gestão contábil. A Graziela vai estar conosco aí, tá? Um timaço de pessoas e professores que realmente estão no mercado. Nosso intuito de pós não é somente conteúdo teórico, é muito além disso. A gente quer que você avance pelo menos 8, 10 anos, o que você não aprendeu na graduação. É muito notório para todo mundo aí. Precisa realmente resolver casos. A gente conversa bastante com professores que estão muito mais experientes que nós e a gente vê que o grande problema é que você não foi treinado para resolver problemas, né? Hoje o profissional tem que estar no mercado para resolver problema. Isso que é o mais importante. Então, desde o seu atendimento até o planejamento tributário, tudo vai ser ensinado, e principalmente a questão de seu próprio marketing, né? Então, vão ter aulas próprias disso aí, porque é interessante você aprender a prospectar respeitando o seu código de ética e muito envolvente na sua profissão, mas para se tornar um profissional com um pouco mais de performance, tá? Então, Graziela, fica aí o meu muito obrigado. Espero que a gente possa ter outras e várias lives
Pessoal, peço que sigam o nosso canal, siga aqui no Instagram, no YouTube. Tem muita novidade para vir. Daqui uma semana ou duas no máximo vai estar vindo esse Jornal Sejur, que é uma baita de uma novidade, um conteúdo de economia, direito, contabilidade, né? Gestão de pessoas, gestão humana, tudo para fomentar o seu conhecimento e tudo 100% gratuito, tá? Agradeço aí a todos que puderam despender um tempinho para nos acompanhar. Graziela, muito obrigado, tá? Não, eu agradeço. Muito obrigada a você pela oportunidade. E vamos em frente, pessoal. Buscar conhecimento. Aproveitem a oportunidade, né? Que é gratuito. Então, aproveitem, pessoal. Perguntem, estejam presentes. Como ele bem colocou, o marketing também faz parte da área fiscal, viu? Porque você tem que fazer a sua marca, estar ali presente. Então, você que, por exemplo, perdeu seu emprego, você estar presente nessas lives, nesses projetos aí, vai fazer com que alguém note você, né? Então, considerem essas oportunidades, né, que a vida dá pra gente. Então, procurem saber, fiquem atentos à página do Sejur e a gente traz novidades logo em breve. Perfeito. Para quem é fã da contabilidade, toda terça e quinta nós vamos trazer aí um professor voltado à área, tá, pessoal? Então, eu agradeço aí, um abraço a todos. Graziela, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Isso. Tchau, pessoal. Boa noite. Então, gente, obrigado. Vou deixar salvo aqui, tá? Tá bom.